Eu estava aqui me questionando. Eu acho que eu dei um cochilo muito grande. E no cochilo que eu dei, foi um pouco, sei lá, desaforo, um pouco de desaforo. Alguém veio, serviu o Anselmo, serviu o irmão Paulo, serviu o Ronaldo, com as comidas tão gostosas que eu não sei o que é que estava naqueles pratinhos, e porque eu acordei não tinha nada, nem ninguém aqui, só vocês três. Eu fiquei questionando o que era isso. Eu fiquei pensando, né? Talvez eles sejam os que têm ministério de pastores, de profetas, da cultura. Não, são os que estão sendo hoje abençoadores. Agora você disse. É porque ainda há uma prisão diante de títulos e rótulos. A diferença do nosso grupo é que nós estamos libertos disso. Nós não precisamos de títulos e de rótulos. Nós nos colocamos livres para o agir de Deus. Né? Quando a gente está cheio do Espírito, quando a gente tem Cristo em nós não temos rótulo nem título, nós somos usados da maneira que o apraz, onde ele quer, a hora que ele quer, da maneira que ele quer, independente se somos meninos ou meninas, independente se somos... não importa também o rótulo de profissão nem nada. Deus usa até o mais humilde, aquele com pouco estudo, não importa. Meu pai era um homem usado por Deus constantemente com pouquíssimo estudo. Né? Não é uma questão de ser o doutor da lei e aquele que tem mais entendimento. Engana-se muito. Né? Quem pensa dessa maneira, quem age dessa maneira. A diferença do nosso grupo, e é uma diferença já notória diante das pessoas que a gente convive, é exatamente isso. A gente não está preso. E cada dia que passa, irmão, a gente tem visto que a queda dos pastores, dos líderes, no contexto geral, cada dia tem sido tão gritante que a credibilidade das pessoas já acabou, já não existe mais. Quando a gente fala para católicos ou pessoas que não seguem doutrina nenhuma sobre pastores, eles apontam logo. É uma maioria, infelizmente, de pastores caindo em pecado, caindo em desonra, sabe? A mesma coisa está no... Veja, um líder religioso católico agora aprova o casamento homossexual. Sabe? É difícil até para eles que são da igreja entenderem. Que são da doutrina entender isso. Como assim o Papa reconhecer quando a Bíblia vai de encontro? Né? A Bíblia diz uma coisa, o Papa fala outra. Quem que está com a verdade? É uma forma até de derrubar a credibilidade das Escrituras Sagradas. Só que também a gente não está preso às Escrituras Sagradas. Como apenas um livro, como dizia antigamente, um livro de capa preta. A gente está buscando viver a palavra. A gente está buscando viver o que está escrito lá. A gente não está apenas lendo, a gente está buscando ser. Esse é o diferencial. Então, quando alguém questiona, das vezes que eu fui questionada, por que eu não tenho uma igreja com rótulo, né? Não sou, como já fui uma época presbiteriana, não sou batista, não sou assembleia, porque eu não é isso que me edifica, não é o rótulo que me edifica. O que me edifica é o que antigamente, muito antigamente, se pregava, o Cristo da igreja. Porque a igreja passou a ser apenas uma instituição. Eu digo mais, passou a ser apenas um clube social. Onde as pessoas estão preocupadas com voto, com títulos, com quem fulano é, o que fulano tem, o que fulano tem. Se fulano dá um bom dízimo, fulano é o melhor da igreja, o mais santo. Mas se fulaninho só dá aquela ofertinha que é a única ofertinha que tem como a viúva, o que ela é apenas? Nada. É uma pessoa insignificante que apenas deu algumas moedas. Então, assim, as pessoas estão ligadas a isso. E quando elas começam a se desligar disso, é que elas vão entendendo um pouco sobre
o que é o que somos, né? Porque, na verdade, nós somos uma igreja. Nós não temos uma igreja. O nosso pastor é Cristo Jesus. A nossa liderança é o Espírito Santo em quem ele usar naquele dia. Esse é o líder daquele dia. Não importa quem seja. Não importa quem está preocupado aqui, se o Ronaldo é engenheiro, se eu sou assistente social, se eu sou administrador, se Paulo é dentista. Isso aí é vida secular. A gente está aqui buscando se todos estamos na unidade, crescendo juntos, como verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Amém. Exatamente isso. Aí, meu Paulo, contribuindo com o que o senhor falou aí. É interessante. Essas pessoas não olham a antiguidade dos apóstolos. Estava dentro da igreja. Quem era o pastor deles? E os outros? Os outros que revelaram a palavra também. Eles estavam dentro da igreja. É tão simples entender a palavra, mas o homem, ele gosta mais de complicar do que abrir a mente para entender a palavra. É uma coisa simples demais, mas infelizmente tem esse pensamento. Ô, só, mano, o que acontece é que as pessoas não querem se relacionar com o pai e com o filho. Elas querem que diga a elas o que elas devem fazer. É exatamente o que o povo judeu fez, né? Ó, Moisés vai lá e conversa com Deus. E o que Deus manda a gente fazer, a gente faz. A gente não quer relacionamento com ele. Desde o princípio, o pai quer esse relacionamento íntimo. Só que as pessoas não querem. Elas preferem se relacionar com um pastor, com um mestre, ou com um profeta, né? E não com Cristo, com o Espírito Santo, que vai nos revelar e nos levar à verdadeira vontade do Pai, né? Já aqui é o contrário, nós queremos nos relacionar com Cristo, com o Pai. Né? Isso faz a diferença, né? É o que o Ronaldo falou, somos cooperadores, né? Com Cristo Jesus, abençoando e fazendo com que cada um cresça na estatura perfeita de Cristo Jesus, né? Eu abençoo o Ronaldo me abençoa, Ronaldo abençoa a irmã Ludinha abençoa Naneide abençoa Manuel abençoa Paulo Edson, e aí o corpo cresce. E não um líder que vai dizer tudo que tem que ser feito, tudo que vai acontecer, né? Eu queria só concordar com outra coisa com o Ronaldo aí. Hoje eu estou concordando tudo com o Ronaldo, eu estou até estranho. Sobre o Natal. Perfeito, Ronaldo, concordo com você. O espírito do Natal não é o que nós estamos vendo nas revelações que Jesus está fazendo. Né? E eu poderia até dizer assim, no dia 25, a gente pode dizer um para o outro aqui no grupo nosso, né? Feliz dia de Cristo Jesus. É para comemorar Cristo Jesus esse dia, e não uma palavra chamada Natal. Né? Você substituir o nome Natal por Feliz dia de Cristo Jesus. É o dia de Cristo Jesus, é o dia da gente comemorar ele. E a manifestação dele no Senhor. Que é todo dia, né? E é todo dia. Todo dia, amém. É por isso que eu prefiro dizer a todos boas festas. Eu não especifico Natal. Eu não costumo botar Feliz Natal. Boas festas. Se vão festejar, como queiram, boas festas. Seja Natal, seja Ano Novo, boas festas, para mim resume tudo. E você pode ser uma profetisa também, né? Declarando que o ano que vem vai ser abençoado na vida daquela pessoa que você quer bem. Né? Hoje mesmo, a gente encontrou um amigo que descobriu, pelo menos um dos médicos que ele foi, falou que ele estaria com câncer, e ele está investigando para ver se é um tumor realmente. Só que
como o caroço que se tomou no pescoço dele está desaparecendo. Né? E eu disse, olha, Ricardo, nós precisamos exercitar não só a fé, mas a gente precisa exercitar a credibilidade. Se nós cremos em Cristo Jesus, que ele cura, por que a gente tem dúvida disso? Não tem para que duvidar. Então, eu falei para ele do que ocorreu também com a ressonância de sua mãe. A diferença é que nós estamos tranquilos. Pelo menos eu estou muito tranquila quanto a isso. Eu não estou apreensiva do qual o resultado que vai dar quando a gente for investigar melhor. Porque eu já sei que o Cristo está no comando. Ele sabe todas as coisas. Se é para a glória de Deus, que assim seja. Entendeu? Então, eu conversando com ele, ele é muito de igreja, né? Muito apegado, e ele não compreende ainda. Eu disse, olha, Ricardo, sabe qual é a diferença? É que eu entendi que eu não sou apenas uma mera moradora da terra. Que Cristo tem propósito na minha vida. Eu entendi que eu posso sim me relacionar. Que eu não sou tão pequena e tão medíocre que eu não possa ter essa intimidade com Deus. É o contrário, nós podemos. E temos que ter. Né? Eu não dependo de estar inserido em uma comunidade onde, infelizmente, hoje a gente... o que acontece? Já há algum tempo, as pessoas passaram a acreditar naquilo que foi dito repetidamente. Você não é capaz de ter relacionamento diretamente com Deus. Você não é, você não é, você não é. As pessoas acreditaram nisso. É aquela mentira contada mais de 1000 vezes que se torna uma verdade. Foi mais ou menos isso. Nós somos os rebeldes, que não acreditamos nessa conversa, nessa balela, e temos a volta por cima, entendemos que nós podemos sim ter esse relacionamento íntimo com Cristo. E hoje estamos aqui. Essa é a diferença. Então, eu disse para ele, a igreja que nós... A comunidade que nós congregamos, nós todos sábados nos reunimos com pessoas de Minas, de Garanhuns, de Brasília, né, de outros lugares. Então, assim, a gente não precisa estar com o pessoal do bairro, em um templo, observando a vida uns dos outros, seja lá o que aconteça, que mais acontece nas igrejas. Nós estamos preocupados com o nosso crescimento espiritual. Nós estamos preocupados, que não é uma preocupação, mas nós estamos libertos, livres para receber, né, esse crescimento, para essa transformação de vida, para essa renovação de vida, para essa nova realidade, essa nova proposta que Cristo tem colocado em nós, em nossos corações. Entendeu, Ricardo? E a gente precisa... eu até falei para ele, e na hora ele entendeu, ele disse... as pessoas precisam ver Cristo em nós. Eu digo, isso, é esse o nosso caminhar. Eu quero me esvaziar de maneira que as pessoas sejam Cristo em mim, e não Ogla. E é esse o nosso entendimento, Ricardo. E que a igreja nos impede de prosseguir. E aí ele entendeu, né? Mas aí daquela, como assim? Tem que congregar, tem que estar na igreja para poder... Senão você não cresce espiritualmente. Porque foi dito isso a ele tem tantas vezes que ele passou a acreditar nisso. É verdade. Eles estão na realidade do mundo e não na verdade de Cristo, né? Exatamente. Mas, Ogla, o que eu notei nos olhos desse casal que eu atendi não foi indignação, eu notei uma admiração e uma vontade de participar disso, tá entendendo? Eu não notei eles criticando, mas querendo entender para entrar numa coisa dessa. Eles acharam, puxa, é fantástico isso aí que vocês vivem, né? Como é que vocês conseguem não ter um pastor? Como é que vocês conseguem não ter o dízimo para poder sustentar o que vocês vão fazer? Como é que vocês conseguem? A questão deles era como é que a gente conseguia se organizar e estar junto uns nos outros
sem o sistema religioso. Eles querem se libertar, as pessoas querem se libertar do sistema religioso. Então, nós vamos trazer essa libertação para eles, em Cristo Jesus. Amém. Eles vão em nossas vidas e vão dizer, poxa, eu quero isso daí que vocês têm. Né? Como é que vocês conseguem? Vou investigar. Então, é mais ou menos isso. Mas é fantástico, né? Isso aí. As pessoas pararam no tempo, né? Quando estão dentro de igrejas. Então, analfabetas, de pai e mãe, como se diz na história. O próprio sistema religioso escravizou as pessoas. O sistema religioso faz com que as pessoas achem que elas só vão chegar a Deus se o pastor que está ali, a liderança que está ali à frente, levá-las a Deus. E eles acham isso tão bom, porque eles são endeusados, que eles não abrem os olhos das ovelhas, porque eles sabem que isso não é a verdade, né? Que ele não precisa, que as ovelhas não precisam deles para chegar a Cristo Jesus e ao Pai. Mas aquilo é tão bom, e o ego deles enche tão tanto, que eles não, vocês só chegam a Deus, ou só recebem a cura se eu chegar ao Pai e declarar que vocês vão ser curados, ou que vocês podem entrar na presença dele. Isso é humano, tudo é humano, né? É o sistema humano, é a realidade humana, e não a verdade de Cristo. Mas a verdade liberta, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cabe a nós falar a verdade. E as pessoas que receberem essa verdade vão ser libertas. Então, é simples, é muito simples isso aí, né? Então, vamos continuar falando, crendo e andando, expressando essa verdade em nossas vidas. Cristo Jesus. Amém. Bem, Amém. eu vejo em parte quando eles não querem, né, essa responsabilidade, eles não querem se relacionar com Cristo, né, ele usou até o texto lá de Moisés, é exatamente isso, que quando se depara com a lei, se já era dura a lei, aquela questão que a lei vinha assim, pô, pega, adultério, deve ser apedrejado e tal, já era duro, e mesmo assim os caras encaravam a dureza, e em Cristo, ficou pior ainda, olha, você não peca só, comete adultério quando você pratica, mas é quando você pensa, então é pior ainda. É pior ainda. É mais duro. Então, assim, então, a lei, ela não é dura. Ela é dura por causa da dureza do coração. Uhum. Ou seja, ela foi dada por causa da dureza de coração. Exatamente. Que foi uma arrogância, né? O que os judeus fizeram naquela época lá. O que teu Deus nos ordenar, nós iremos fazer. Né? Por isso que veio uma lei tão dura. Tá? Por causa da dureza do coração. E a história se repete, né? Se vocês olharem bem, até mesmo no nosso meio, né? Profecias foram profetizadas que não aconteceram, né? Palavras foram declaradas que não aconteceram. E de uns tempos para cá, gente, nós temos colhido, né, algo tremendo, que é a lei da liberdade, a lei da verdade, né? E nós estamos prosperando. Né? Pessoas falaram, mas a reunião de vocês não acabou? Não acabou, hora nenhuma acabou. Pelo contrário, né? Tá cada vez mais prosperando. Mas o encontro do carnaval não acabou? Não, pelo contrário, cada vez que nós nos reunimos, né, a gente está prosperando. E não bastava, e não é somente o carnaval, não, agora temos também lá em Paipendi também, caramba. Então, e vai ser agora 3 encontros por ano, pelo menos, entendeu? Vai ser um aí em Garanhuns e 2 aqui no sítio Família Manuú. É nosso sítio, vamos tomar posse, gente. Vamos invadir lá, nós vamos ser agora os petistas do sítio do Paulo. Os sem terra espiritual, nós vamos invadir a terra espiritual lá do Paulo. Lá. É o sem sítio. É isso aí. É tremendo, gente. Olha, o que nós estamos vivendo aqui é algo excepcional, é algo inédito.
Tá? Eu sei que tem outras pessoas também experimentando no mundo. Eu não vou ser arrogante e falar que nós somos únicos. Nós não somos únicos. Agora, em Cristo Jesus, nós somos, sim, especiais. Como outras pessoas também são especiais. Tá? Agora, o importante, uma coisa é certa. O nome do Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem nós servimos, é todo sábado honrado e glorificado. É, a todo instante da nossa vida, honrado e glorificado. Porque nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos. Nós confiamos nele. Né? Aí, o lucro é certo. Né? Que está escrito lá, né? Aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam, né? Sobem com asas como águias, né? Essa é uma coisa assim fantástica. Só gente amadurecida que entende essa passagem, né? Porque tamanha a nossa confiança em Cristo Jesus que nós sabemos que o mais ele vai fazer, entendeu? Nós o amamos, nós o reconhecemos, nós o entronizamos em nossos corações e agora é a mente dele em nós. Entendeu? Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós somos, de fato, pela fé, a expressão exata do seu ser. E daqui uns dias, nós não vamos ser nem pela fé mais, que a fé já acabou e nós sabemos claramente quem nós somos em Cristo Jesus. Tá? A plenitude da divindade, a estatura da plenitude de Cristo estará em nós, na sua totalidade. Eu não tenho dúvida disso. E é maravilhoso que nós estamos experimentando. Cada dia que passa, cada reunião que passa, é crescimento. E é crescimento, e é crescimento, e cada hora é um fala, cada hora é um que se levanta ousadamente para poder chegar, né? E quando vê, cada um exercita um ministério, né, desses fundamentais aí que as igrejas insistem em nominar, né, um ou outro, né, para o seu deleite próprio, né, vamos colocar assim, né, para o seu luxo, né, para o seu bel prazer, e não é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo exatamente o quê? Toda a honra e toda a glória é dada a Cristo Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, né? E aprove a Ele nos usar da maneira que Ele quiser. Então, eu vou ter meus momentos de evangelista, de pastor, vou ter meus momentos de profeta, e tranquilo. E o que o Pai quiser me usar, eis-me aqui. E claramente eu sei que é a mesma recíproca no coração de cada um de vocês. Amém. Você tem luxo? Eu tenho um luxo, sim. Eu quero a plenitude de Cristo em nós. Esse luxo, que por enquanto é luxo, mas aos olhos das pessoas pode ser luxo. Mas aos nossos olhos não, é uma necessidade. Nós sabemos que nós, sem eles, não somos nada. Verdade. Agora, nós não vamos negar o poder de Cristo que habita em nós. Isso também não. Entendeu? Amém. Isso nós vamos falar ousadamente que Ele está em nós. E Ele se manifesta através de nós. E as pessoas já estão sentindo isso aí, com certeza. Amém, meus amados. Amém.